Então, boa noite. A gente está iniciando a gravação. A gente teve um papinho um pouco antes de iniciar essa gravação para que os participantes pudessem ficar mais à vontade para dar seus depoimentos. E como a gente estava falando um pouco do papel, do papel da escola, do papel do que a pessoa traz de cultura, né? Dependendo do papel dela na sociedade. A gente estava tendo aula, né, sobre o oceano em geral, depois sobre a degradação do oceano, sobre a questão da pesca. E agora a gente, acredito que alguns já estejam ali lendo as coisas sobre economia azul. E a gente estava falando de educação. Então, eu queria. Ai, nem me fala, Bianca, já vou falar dessa escola azul de Canasvieiras. E é justamente sobre Escola do Mar e Escola Azul que eu queria conversar um pouco com vocês. Então, Bianca colocou ali que a Escola do Mar em Floripa e Canasvieiras foi demolida. E pior do que ela ter sido demolida é que ela poderia até ter sido demolida pensando em criar uma outra escola, criar uma escola nova, né? Mas ela foi demolida para nada. Ninguém sabe o que vai acontecer ali, né? Eu mesmo, quando cheguei em Floripa, a gente trabalhou com essa Escola do Mar, os alunos da UFSC que faziam atividades lá para capacitar os professores das escolas municipais. Então, já faz tempo que esse projeto acabou e agora a escola inteira foi demolida. Então, eu justamente queria saber de vocês quem tem alguma aproximação com as escolas azuis, que é um pouco diferente da Escola do Mar, e quem trabalha ou tem acesso a alguma escola que é considerada escola azul. Se algum de vocês conhece esse movimento. Espera aí, vai começar aquele rolo. Eu estou compartilhando uma tela com vocês. Eu vou... Espera aí, vou só achar ela aqui. Quando eu vou para o módulo de apresentação, eu não consigo ver minha tela. Mas eu acho que vocês estão vendo ali, né? Então, eu gostaria de saber, né? Está aqui o símbolozinho da Escola Azul. Alguém ali respondeu. Então, Iria trabalha na Escola do Meio Ambiente, conhece o movimento da Escola Azul. O que é essa Escola do Meio Ambiente? Você pode falar alguma coisa para a gente? Ou escrever ali, se você não conseguir falar, que aí eu leio? Pode falar. Oi. Tá me Oi? escutando? Sim, pode falar. Então, a nossa Escola do Meio Ambiente, aqui de Governador Celso Ramos, a gente tem um trabalho voltado para a Escola Azul. Eu não sei se é o selo da Escola Azul, da Economia Azul. E a gente trabalha com bastante questões do oceano, limpeza dos mares, bastante parceiros. Temos como parceiro o ICMBio. Então, a gente trabalha na preservação, a gente trabalha numa área de preservação ambiental na APA de Antomirim. E a nossa escola está ligada a vários projetos em outras escolas. Tá, então é bem isso. Que bom que a gente já tem alguém aqui que participa, né? Eu coloquei aqui o que é a Escola Azul. Aqui está o site, que vocês podem procurar mais informação. Então, basicamente, o que é? É um movimento internacional que o Brasil aderiu, né? E para que a gente fomente o ensino dos oceanos na nossa escola. Então, a ideia tem tudo a ver com esse curso que a gente está fazendo, tá? É que
você consiga abordar o oceano em todas as disciplinas que você estiver dando aula. Então, um professor de matemática, um professor de física, pode falar das correntes, pode falar das marés. Um professor de história, quando for falar das navegações do século XV e XVI, também pode falar a questão dos ventos, das correntes, como os mares no passado, né, tem muitos relatos de caravelas que cruzavam os oceanos e eles simplesmente paravam. Elas tinham pouco vento, quando você cruza a região ali do Equador tem muito pouco vento, e elas paravam porque os cardumes de atum, se deslocando da costa da África para a costa aqui do Brasil, eram tão densos, tão densos, tão densos, que a embarcação simplesmente parava para aquela grande cardume gigantesco de atum passar. Então, isso que era uma coisa que acontecia há 500 anos atrás. Hoje em dia, vários atuns estão ameaçados de super vulneráveis à pesca, não podem ser pescados. Então, isso pode estar associado ao conteúdo de história que a pessoa está dando uma aula sobre as grandes navegações. Então, essa é a ideia, que em todas as aulas você, não em todas, né, mas que num conjunto de aulas você consiga transmitir conhecimento sobre o oceano. Então, a Bianca falou que eles fizeram um trabalho no Parque Estadual do Rio Vermelho, em parceria com a Escola do Mar de Floripa, e o monitoramento Mirim Costeiro de Garopaba, que é um projeto super premiado internacionalmente, né? Agora, a próxima questão é como é que a gente pode transformar a nossa escola numa escola azul. Aí a gente entra aqui nesse site e o que a gente tem que fazer é um projeto, e aí os elaboradores dessa rede vão ler aquele projeto para ver se aquele projeto justifica que a sua escola seja caracterizada como uma escola azul. E às vezes é um projeto muito simples, você não precisa necessariamente interferir ou fazer conversar com todos os professores da sua escola para que isso entre de uma certa forma transversal em todas as disciplinas. Você pode fazer uma feira de ciências, você pode fazer um programa de visitações a ambientes, um programa de excursão. Então, você pode fazer várias coisas simples, como, por exemplo, uma feira de ciências, que não é simples, mas é mais prático de fazer, que você vai fazer uma vez por semestre, para que você, então, ganhe esse selo de escola azul. E essas coisas simples, na verdade, elas funcionam como uma forma integradora para, aos poucos, você começar movimentos mais complexos de fazer trabalhos voltados para os oceanos. E nesse outro site, daí eu coloquei isso daqui, daí eu vou deixar esse PowerPoint, né, com essa questão desse site dos materiais, porque aí, deixa eu ver se eu consigo abrir. Tá, então deixa eu só parar e compartilhar uma outra tela. Espera, só um momento que eu sempre... Deixa eu ver onde é que eu tô. Eu tô aqui. Ah, não, eu já estava compartilhando, né? Não, eu quero esse aqui. Então, agora eu estou compartilhando esse site. Então, nesse site que eu deixei ali o link para vocês, vocês vão aqui nesses materiais. Aí, por exemplo, eu escolhi oceano, busquei, mas tem muito material. Os impactos da frente fria, ciclones e ondas de frio,
aumentos de chuvas extremas, o ano mais quente da história, 5 passos para incentivar a cultura oceânica nas escolas, aquecimento profundo, mas tem muito, não sei se ele vai virar, vai, tem muito material em que vocês já podem começar a pensar em mostrar esse material na sua escola, e aí vocês podem selecionar se é infantil, médio, superior, fundamental 1, fundamental 2. Então, tem muita coisa a ser explorada, né? Então, conforme alguém falou, né? Tem muito material que eu estou disponibilizando e que eu estou mostrando, mas não é para ficar assim desesperado porque tem material demais, né? É mais para na hora que vocês conseguirem se organizar, se sentirem inspirados, tá? Agora eu vou começar a pensar em transformar a minha escola em escola azul. Por onde que eu começo? Vai aqui nesses materiais que eu estou mostrando, tá? Que são os materiais da Escola Azul. Vê o nível de complexidade que é fazer um projeto. Se é um projeto pequeno, fala com algum outro professor. Então, eu acho que compartilhar o link aí no chat, vou tentar, tá? Deixa eu só ver onde é que estava esse link. Então, ó, é aqui. Olha, já tá aquele próprio link que eu já tinha clicado ali em oceano, eu só não tinha escolhido qual era o nível, eu cliquei de forma aleatória, tá? Eu acho que ali tem bastante para vocês começarem a pensar. O outro link que eu uso, mas eu acho que esse já estava compartilhado em algum momento ali da nossa disciplina, é esse aqui, que também tem materiais de cultura oceânica, são os links da Unesco, né? Então, quando eu coloco, né, no final de cada módulo, assim, ou dependendo do assunto, preparem um plano de aula, é mais para vocês começarem a pensar assim, o que é um plano de aula isolado sobre aquele assunto. Tá, ok, vocês fizeram ou vão fazer. E o próximo passo disso tá, eu já pensei em 1 ou 2 ou 3 planos de aula. Agora, será que eu consigo dar um passinho a mais e começar a fazer um movimento que a minha escola também seja uma escola azul? Então, é mais nesse sentido, né? Para vocês darem continuidade a esse movimento pequeno que é o plano de aula, para um movimento maior que é transformar numa escola azul, tá? Aí, Florianópolis, Florianópolis não, desculpe, Santa Catarina. Santa Catarina tem umas 37 escolas azuis. É bastante. Só ali em Itajaí tem umas 4. Então, é que tinha que clicar escola por escola até saber onde elas estão. Então, ali no site também consegue ver quais são as escolas azuis. E às vezes tem uma escola bem próximo da gente e a gente nem sabe, né? Que ela é uma escola azul. Então, ali nesse site que eu coloquei do Maré de Ciência, também dá para a gente procurar essas escolas azuis. Ou põe Escola Azul Santa Catarina, vai aparecer uma grande lista. Deixa eu ver aqui se eu acho. Onde que está? Não é aqui. Mas em algum lugar daqueles eu cliquei, apareceu, tá? Bom, aí, quando
esse módulo do Oceano Motivador, esse módulo 3, ele nos mostra muitos exemplos de economia azul, iniciativas assim para tentar, de uma certa forma, né, utilizar ou aproveitar essas contribuições que o oceano dá para a gente, mas eu continuo achando que a principal contribuição que o oceano pode dar para a gente é nesse sentido de servir como um modelo para a educação, para a gente transformar mesmo a sociedade em relação ao meio ambiente, né? E eu também acho que o grande, a grande questão do oceano, que a gente não tem dúvida que é bom, que eu comecei a falar na última aula, é a criação de áreas marinhas protegidas, tá? Porque todas as coisas que a gente pensa em usar o oceano para que o oceano se torne também uma fonte de uma certa forma assim de rendimento, por mais que a gente diga que a gente vai fazer aquilo com a maior sustentabilidade possível, sempre tem algum impacto. Então, o que realmente só eu, do meu ponto de vista, só tem impacto positivo é a questão das áreas marinhas protegidas, que quando elas estão longe das pessoas, não tem questão alguma, mas quando elas estão perto das pessoas ou são usadas pelas pessoas, a gente tem que fazer uma interação muito grande com, especialmente os povos tradicionais, e essa interação realmente ela é muito bem-vinda, tá? A gente precisa fazer. Eu sou do ponto de vista que a gente não pode excluir a população, especialmente a população que usa de forma tradicional os oceanos, dessa delimitação de áreas marinhas protegidas. Então, eu até queria perguntar para vocês qual que é a opinião de vocês sobre excluir ou não a população dessa discussão das áreas marinhas protegidas. Já que vocês estão trabalhando com entrevistas também. Ou seja, fechar partes do mar para que ninguém possa usar. O que vocês acham? Ninguém quer fazer uma a parte? Alguém escreveu ali? Necessário. Então, eu também concordo. Eu acho que tem partes do mar que a gente precisa fechar completamente, tornar reserva total, e tem outras partes do mar que a gente deve, realmente com muito estudo e muito embasamento, permitir a extração, né, de produtos e regular essa extração de produtos. Mas tem algumas partes do mar que a gente tem que excluir totalmente a atividade humana. Então, eu já comentei um pouquinho numa outra aula, né, que, especialmente em relação à pesca, as áreas marinhas protegidas bem administradas promovem a pesca, porque elas impulsionam peixes para as áreas adjacentes e elas fornecem larvas também para as áreas adjacentes. Então, os maiores conflitos de áreas marinhas protegidas são com a pesca, e agora a gente tem conflitos também com a indústria de óleo e gás. E aí, eu queria mostrar esse mapa do Brasil para vocês, que foi um trabalho de uma grande colaboração aqui, liderado pelo ICMBio e muitos pesquisadores, né? Em que esse pesquisador principal, ele faz um mapa. Ah, não está compartilhando. Espera aí, desculpe.
Deixa eu voltar aqui para outro compartilhamento. É que eu mudei ali e ele não mudou. Espera aí. Deixa eu compartilhar isso aqui. E aí eu vou só verificar aqui que falaram. É uma atividade humana, é algo muito importante. A reserva marinha do Arvoredo mostra isso bem na prática. Quando a gente limita o acesso na área, a natureza consegue se recuperar melhor, os animais marinhos voltam em número, os ambientes ficam mais equilibrados, a vida fica mais protegida, sem a pesca excessiva, a poluição, o turismo descontrolado, esses lugares conseguem se manter saudáveis. Não é proibir as pessoas sem motivo, mas sim cuidar do meio ambiente. É uma forma de garantir que o mar fique vivo e cheio de vida por muito mais tempo. É bem isso. Então, por que não ter uma área de mar também numa área de preservação permanente? Então, na verdade, a gente tem algumas áreas que são o que a gente chama de intangíveis no mar, né? Quando a gente vai para a própria Rebio Arvoredo, ela tem várias partes que elas são totalmente fechadas. No mar tem um problema muito mais difícil, que é a fiscalização, porque não tem um portão que a gente possa fechar para impedir as pessoas de entrar, né? Mas existe no mar, sim, várias áreas que são totalmente fechadas. Então, eu queria mostrar esse trabalho aqui em toda a costa brasileira. Ele mapeou o que tinha em termos de utilização do mar e se essa utilização do mar estava ameaçando aquela região, tá? E aí, quais áreas deviam ser consideradas prioritárias e quais áreas deviam ser consideradas prioridades máximas, tá? Então, aqui nesse mapa, quanto mais vermelho é esse mapa, é maior o acúmulo de ameaças sobre os habitats dessa região e sobre as espécies ameaçadas. Então, aonde a gente vê isso? Na Amazônia e aqui no sul do Brasil. Olha a região onde a gente habita, ou pelo menos onde esse curso está sediado, que é aqui no Brasil, como ela está totalmente ameaçada. Olha a costa entre o Rio de Janeiro e Santa Catarina, bastante ameaçada também. Então, a gente tem focos no litoral do Nordeste, na costa leste, aqui na Bahia, mas realmente aqui, ó, é a bacia de Santos, de extração petrolífera. Toda essa região aqui é a atual região do pré-sal, é a Baía de Santos. É nessa região que a gente tem as maiores cidades costeiras também, ou adensamentos populacionais. E a gente tem aqui o impacto da pesca, né? Que é a região mais piscosa do Brasil, a gente já sabe que tem aqui. Então, as artes de pesca, elas também têm essa dificuldade, né, da interação da pesca com as espécies ameaçadas, dos grandes mamíferos que estão aí navegando pelos mares junto com as embarcações de pesca. Aí, se essas são as principais ameaças, a gente tem aqui áreas que são prioritárias para a conservação. Então, a gente vê que tem áreas que coincidem com as principais ameaças e tem áreas que não necessariamente coincidem, tá? Essa área aqui na quebra do talude, essa área aqui nos bancos do Nordeste. Então, regiões aqui entre o Brasil e o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Falando nesse mapa,
eu queria só colocar se todo mundo tem clareza do que é essa linha aqui, branquinha, que é a zona econômica exclusiva. Isso para vocês está claro? E se alguém pode, vou escrever aqui, econômica exclusiva. Quem que poderia contar aqui para gente qual a diferença entre mar territorial e zona econômica exclusiva? Quem pode falar alguma coisa? Chutar. O direito exclusivo de exploração, desde que você mostre então, zona econômica exclusiva é o direito exclusivo de exploração, desde que você mostre que você tem um plano de exploração, tá? Então, para você realmente ter esse direito, você precisa dizer que você tem um plano de exploração e tem como gerenciar essa exploração e, inclusive, fornecer cotas para outros países que querem explorar, se você não consegue explorar, tá? Então, isso cai um pouco dentro dos blocos da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, de Óleo e Gás, porque esses blocos são abertos a outros países para explorar em licitações, porque o Brasil estabelece cotas para exploração. A mesma coisa a questão da pesca. Então, o mar territorial vai da linha de costa até 12 milhas. Então, isso é o território brasileiro mesmo. Passou de 12 milhas até 200 milhas, então é a zona econômica exclusiva, que o Brasil tem o direito de explorar, mas ele precisa gerenciar essa exploração e delimitar a exploração por outros países, tá? Então, no mar, tudo é medido em milhas. A milha é aproximadamente 2 quilômetros, a milha náutica, 1.852 metros. Então, a gente pode ver aí que, então, se são 12 milhas, são mais ou menos 24 quilômetros, até 24 quilômetros é mar territorial, está dentro do território brasileiro, e 200 milhas, então seriam os 400 quilômetros, você está na zona econômica exclusiva. E aqui, ó, nessa região, é o arquipélago de Trindade e Martim Vaz, que é o território brasileiro. Então, em volta desse território brasileiro se estabelece uma zona econômica exclusiva. E aqui a gente tem uma expansão que a gente consegue ligar a zona econômica exclusiva em volta de Fernando de Noronha com a zona econômica exclusiva em volta do arquipélago de São Pedro e São Paulo. Então, é importante a gente ter essas definições, né, que o conceito de Amazônia Azul, então ele está dentro da zona econômica exclusiva, né? O mar territorial já é o território mesmo. E aí, então, a gente percebe que tem áreas dentro da zona econômica exclusiva, mas que não estão sobre ameaças de hábitats e espécies ameaçadas, né? Então, tem toda essa região aqui, mas que já se identifica que tem ambientes sensíveis. Então, que se tem ambientes sensíveis em termos de ambientes biológicos, ecossistemas sensíveis, isso já é uma prioridade para a conservação. Recifes novos que estão sendo descobertos no fundo do mar, ou também se tem algum recurso econômico
em que a comunidade internacional está ávida por explorar, como essas terras raras, e aí essa exploração pode trazer algum prejuízo ao ecossistema, e essa exploração tem que ser muito bem planejada para não impactar os ecossistemas que estão relacionados a essa exploração. Então, em geral, essas regiões aqui no talude, né, nessa região que tem a quebra da plataforma, já é um declive abrupto em relação ao mar, em geral são regiões que têm recursos pesqueiros que estão começando a ser explorados e regiões que afundam muito rápido, que podem ter essa presença desses nódulos aí polimetálicos, né, que são de tão interesse da comunidade internacional. E a outra questão, que aí a gente ainda está em regiões com prioridade ainda máximas para conservação, tá? A gente tem aqui no Banco de Abrolhos prioridades máximas de conservação, algumas regiões aqui bem perto aqui do litoral de São Paulo e aqui também na costa aqui de Santa Catarina, a região ali do Cabo de Santa Marta, Laguna, também como prioridade máxima para conservação ali daquele sistema também. A gente considera aqui também sistemas tradicionais, como a relação boto-pescador que a gente tem ali em Laguna, que é meio, quase que única no mundo, tá? Então, é interessante a gente mostrar para os nossos alunos, especialmente os mais, talvez do nível médio, assim, como que é o Brasil, onde que a gente está, cada um pode localizar o seu estado, a sua região. Eu vou colocar aqui no chat também essa reportagem, que está muito interessante para vocês lerem e localizarem ali aonde vocês trabalham, aonde vocês moram, se é uma região que está muito impactada e se é ou é uma região que, além de estar impactada, é uma prioridade para a conservação. Aqui tem um slide super denso, tá? É só porque eu peguei de uma apresentação minha, ele está em inglês, mas não é isso o que eu quero mostrar é só porque internacionalmente todas essas reuniões internacionais eles estabelecem áreas que precisam ser protegidas, tá? E de novo, se a gente olha aqui para a nossa costa sul, é uma área que é ecologicamente ou biologicamente significante e que precisa ser preservada. Está aqui, ó, todo o litoral sul do Brasil, costa de Abrolhos, pluma do Amazonas e a região ali dos bancos associados à cadeia de Atol e Fernando de Noronha. Tá? Atol das Rocas e Fernando de Noronha. Então, até alguém colocou numa aula que se fala muito de corais, e a gente tem um pouco de dificuldade de trazer corais para a realidade do sul do Brasil. Se fala muito de pluma do Amazonas, e a gente tem dificuldade de trazer pluma do Amazonas aqui para o sul do Brasil, mas está aqui, ó, área significativamente importante em termos de biologia, em termos de ecologia, né? E essa região a gente tem, como eu falei lá no início, né, a ressurgência no verão e a pluma da prata se espalhando em direção ao norte. Então, eu queria agora que vocês me dissessem se na região em que vocês estão trabalhando e que vocês estão ou dando aula ou trabalhando, como que é o mosaico de unidades de conservação?
e se vocês estão perto dessas unidades, tá? Aqui em Florianópolis tem muita unidade de conservação, tem muitas unidades no meio da região urbana. E se vocês imaginam vocês levando os seus alunos para visitar essas unidades de conservação e, e estimular essa visita às unidades de conservação? Quem que imagina fazendo isso com a escola? Ninguém? Professora, eu já fiz muito disso com os meus alunos, assim, tempos mais atrás, né? Eu, eu levava isso para tudo quanto é lugar. Sim, Então, mas para uma unidade de conservação mesmo, uma coisa assim, você levar para a praia, você não, levar para não, a floresta, para uma unidade de conservação. sim, eu já levei ali na Serra do Tabuleiro, né? Aham, Com uma aula guiada, certinho aí, assim. Eu sempre costumo primeiro ir no local, ah, visualizo, vejo, converso com a guia e tal, enfim, depois eu volto para minha cidade, elaboro as perguntas que as crianças ali, que os alunos têm que observar para responder, fazer assim um estudo guiado, né, para não ficar muito disperso, não aham, sair muito do objetivo da aula. E aí a gente vai, faz toda aquela parte ali e tal. Depois, quando retornamos para a sala de aula, aí com fotos, com, né, tudo que a gente faz, e texto que eles criam ali, que montam e tal, aí a gente monta aqueles painéis, né? Montava os painéis, né? sim, E já levei também ali para a Serra. Eu fazia muito isso, assim, como é que a gente tem uma localização muito privilegiada de estar aqui no litoral, em 2 toques tu tá na Serra, eu sempre fiz isso. Quando eu trabalhava vegetação também, hidrografia, trazia eles aqui na praia, observava a vegetação, como é que é ali e tal, a restinga, a manga, aquela coisa toda. Depois a gente vai subindo, por que na Serra as árvores são mais altas, por que aqui é baixo? Enfim, eu sempre fiz isso com eles, sabe? então, E eu acho que sim, mas o que eu queria isso é uma coisa usual que as pessoas fazem, né? Os mais interessados ou que têm mais condição, né? Então, mas eu queria saber se alguma vez você já conseguiu medir de alguma forma o que que essa visita mudou neles. Esse é um desafio que a gente tem, tá? De alguma forma tentar entender o que que a visita, o que que a atividade mudou nessas crianças ou adolescentes num pequeno espaço de tempo ou um mês, um ano depois, tá? eu tenho vivências que eles vieram me contar Ah, deles na faculdade. ah, Eu olhar o TCC deles, meu Deus, que coisa linda, que maravilha, como que tu evoluiu? Professora, mas isso aqui é porque tu me motivou lá atrás, tal, tal, tal. Eu tenho alguns depoimentos que eu guardei de alunos meus que foram para a faculdade. tá. Então, eu acho que alguma coisa ali eu plantei, sabe? Sim, então, aí você teve a sorte de poder acompanhar ou encontrar esses alunos que foram para a faculdade e que você ainda tem algum contato, né? Mas eu acho que o nosso desafio, então, eu estou querendo criar uma sequência que é assim, né? A gente fez o plano de aula, a gente pensa em transformar a nossa escola em escola azul, e depois a gente tenta perceber, ainda naquele ambiente escolar, se houve alguma transformação, para a gente saber se a gente está no Sim, caminho. ali no curto prazo, tá se referindo? Isso, é, Sim, sim, existe sim, porque às vezes eu já mudei o assunto e eles continuavam me trazendo aquilo. Professora, porque eu encontrei isso, sabe? Não existe. Eu tinha até umas mães que diziam assim, quando eu estava trabalhando
os lixos, aquela questão para não Aham. menos lixo para o lixão e tal. Ai, porque essa menina não me deixa mais nem comida para o cachorro, porque tudo ela quer trazer para esse biodigestor e tal, tal, tal. Aham. Não, a gente percebe sim a mudança a curto prazo. Tá. Então, essa é uma coisa que a gente precisa perceber assim como colocar no nosso foco, né? Quando a gente for fazer nossos planos de aula e nossas atividades. Então, agora eu queria. Eu sei que vocês têm bastante coisa para fazer. Eu coloquei um vídeo longo sobre os sambaquis, nesse módulo 3, e coloquei uma coisa um pouco mais curta também, sobre como nossos antepassados aqui de Santa Catarina utilizavam o litoral. Eu queria saber se alguém teve oportunidade de ver, e se não teve, tudo bem, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Porque não tem problema se não teve condição de ver, mas a gente pode ver um pouco disso agora também. Então, alguém teve oportunidade de ver essa questão sobre os sambaquis que eu botei lá? Eu estou tentando achar aqui para compartilhar, tá? Espera aí. É esse aqui. Então, deixa eu aumentar aqui. Ah, que bonitinho. Então, aí depois eu vou perguntar uma coisa ali para a Giovana. Então, esse estudo aqui eu chamei atenção e porque ele é esse tema do módulo 3. Que legal, Ricardo. Esse tema do módulo 3, ele tem a ver com economia azul. Então, eu quis colocar uma coisa aqui dos povos de 5.000 anos atrás, para mostrar que o que era a economia azul há 5.000 anos atrás. O que esse estudo traz de diferente, né? O vídeo longo vai falar muitas questões sobre os sambaquis na costa brasileira, e também acho que tem alguma coisa no mundo. Eu assisti o vídeo todo, mas agora eu não me lembro. E essa reportagem fala o que acontece em relação a grandes baleias há 5.000 anos atrás. Então, aqui a região sul, ela é caracterizada por ser uma região que no inverno a gente tem essa vinda das baleias para cá, mas não havia nenhum registro até agora que os povos sambaquianos, aqui de perto de Joinville, eles caçavam as grandes baleias. Eu até vou perguntar para o Ricardo. Ricardo, você viu essa reportagem recente? Você que falou que trabalha ali com sambaquis? Ricardo Pellegrini. Viu. Então isso para quem trabalha com sambaquis é uma reportagem assim bem recente, não sei se os outros viram, porque uma questão é você dizer que eles se alimentavam. Tudo bem, Ricardo, não tem problema. Se alimentavam de baleias, mas as baleias podem ter simplesmente encalhado e os povos estarem se alimentando daquela baleia que encalhou. A outra questão é eles terem instrumentos de caça às grandes baleias. Isso é uma coisa bem diferente, né? Então, acreditava-se antigamente que esses povos não caçavam, apenas coletavam as carcaças, mas na verdade não. Isso realmente eles caçavam
estão aqui os arpões, os artefatos de pesca para caçar as baleias. E aí, uma questão importante é que isso é uma descoberta mundial, tá? Porque, na verdade, achavam-se que isso era uma prerrogativa de povos da região ártica e subártica. Mas com esse achado que encontraram aqui nos sambaquis de Joinville, aí isso já traz assim para 5.000 anos atrás, povos que estavam estabelecidos aqui na nossa costa, tá? Então, é uma questão assim que a gente pode trazer isso também, né, como uma economia azul que existia. Então, desde sempre a gente está usando o mar de alguma forma e que, ao longo do tempo, depois acabou virando um problema. E agora, de novo, como a gente falou aula passada, a gente já está rediscutindo isso, rediscutindo o papel das baleias, mas a utilização do mar aqui na nossa costa tem aí pelo menos 5.000 anos utilizando tecnologia, porque caçar um animal desses não é fácil, isso significa tecnologia apropriada para o que eles estavam querendo fazer, tá? Então, isso é mais um exemplo de como a gente pode inserir cultura oceânica também no nosso dia a dia, ali nas nossas escolas e aqui tão pertinho aqui da gente, né? Aí eu só queria perguntar agora para a Giovana, se ela quiser escrever, que onde ela está não tem espaço de educação ambiental. Você está próximo de Curitiba? Você está no interior? Onde você está? Se você ainda estiver por aí, né? Porque eu acho que quando a gente não tem um espaço de educação ambiental, aí a gente precisa, de uma certa forma, tentar criar e tentar pensar que até uma praça com uma árvore pode ser um espaço de educação ambiental. A gente tem que ser mais criativo, mas a gente tem muito material para fazer isso, né? Agora, eu queria deixar um momento aberto para vocês também, no intuito de saber, assim, diante do que vocês estão fazendo, e lendo, o que vocês gostariam de discutir comigo, entre a gente, tá? Se tem algum ponto que vocês gostariam de conversar, pode escrever que eu falo, ou mas escolhe um. Saídas de campo. Professora, boa noite. Boa Daí, tudo bem? noite. Aham. Olha só, na aula passada, foi na sua aula sobre plastifera, foi isso? Esfera. Vou escrever aqui, ó. Isso, olha só. Peraí, deixa eu escrever. Isso. Eu achei bem interessante essa nomenclatura, né? Enfim, esse. Deixa eu só abrir aqui só um pouquinho para a gente conversar, né? Porque tinha até um PowerPoint, tinha alguma apresentação que eu coloquei ali também, né? Olha só. Então, eu gostaria, assim, se tivesse alguma coisa mais profunda sobre algum estudo sobre isso, eu gostaria de receber. Eu achei bem legal Então, sabe qual é a dificuldade desses estudos? Mas eu posso mandar ali e colocar no Moodle. Eu só não coloquei ainda porque eles estão todos em inglês. Perfeito. Só que
eu vejo que minhas alunas fazem, elas simplesmente pegam aquele texto todo em inglês e põem num tradutor Correto. e converte e lê perfeitamente, né? Tá. Então, continua sendo uma barreira para falar e para entender, né? Mas eu acho que deixou de ser uma barreira para ler, porque a gente põe num tradutor e ele traduz para a gente. Mas aqui nós já temos alguma pesquisa nossa que eu diga da universidade, algo nesse sentido? Então, a gente tem muita pesquisa na universidade, ou pessoas até que em ONGs e tal, que elas fazem aquelas estimativas do quanto de plástico que tem na praia, do quanto de plástico que tem no sedimento. Tudo isso tem, isso já tem bem mapeado, do quanto de plástico tem dentro do camarão, dentro do siri, nos peixes. Isso muita gente está fazendo. Agora, pegar o microplástico, colocar num equipamento em que você vai conseguir ver qual o DNA que está aderido àquele microplástico, quem está fazendo junto com alguma instituição estrangeira. Perfeito. Tá? Então, inclusive, assim, as amostras que estão sendo coletadas, elas estão ficando no Brasil. Aí elas são enviadas para ser analisadas lá, mas o resultado volta para o Brasil. Mas não tem ainda o resultado disso. Publicações tem alguma coisa? No Brasil ainda não, Não. tá? Porque o primeiro grande projeto que começou a estudar isso no Brasil foram as amostras coletadas em 2021. Bem recentes. É muito recente, porque até isso da pandemia, né? Então, até coletar em 2021, desde a Amazônia até aqui o sul do Brasil, coletar, armazenar, mandar para o exterior, sequenciar, voltar o resultado aqui para o Brasil. Então, o trabalho no Brasil ainda não está publicado. Agora, isso já é um consenso em todos os microplásticos que são encontrados no hemisfério norte. Essa platisfera ela já está razoavelmente bem descrita. Correto. Tá? Então, eu acho que é uma questão de tempo a gente ter isso descrito aqui no Brasil, 1, 2 anos e tal, mas eu posso colocar ali no site alguns artigos e aí vocês transferem, traduzem. Porque a questão é essa, o plástico está... A gente se preocupava com a questão química do plástico, a gente se preocupava com a questão da cor do plástico, mas agora a gente se preocupa com que micro-organismo está aderido ao plástico e sendo transportado para lá e para cá. Perfeito. Fazer mais um comentário, né? Eu gostei muito nessa disciplina da metodologia, ou seja, a forma que foi abordada nas pesquisas, né? Esse simulado de campo, essa ida a campo, né? Essa oportunidade de fazer entrevista. É nisso que eu esperava chegar a nossa disciplina, ou seja, a nossa especialização. E bem bacana as orientações. Para ver os resultados. Isso. Poder sair a campo, fazer a entrevista, pesquisar. Né? Nós temos aqui uma região bem próxima, eu moro em Araranguá, e nós temos a região do Passo de Torres, né, a 50 quilômetros, que é uma área pesqueira, né, e as minhas pesquisas foram feitas ali, né, junto às peixarias, junto aos pescadores, junto às embarcações de pesca de alto mar. Então, coletar essas informações e trazer isso foi bastante significativo para mim. Eu acho Passo de Torres uma região interessantíssima, perfeito, porque acontece de tudo aí. Exatamente. Tudo que você pode imaginar acontece. Aquela barra é dificílima de entrar. Nossa. Então, eu acho que você está num lugar para realmente explorar bastante o que acontece aí, né? Até existe uma tentativa, né, junto aos governos, de ampliar isso, melhorar esse acesso, né,
pescador, principalmente pescador de marcado, que sofre muitos acidentes ali em função da forma que foi construída, a calha do rio, né, que não permite a profundidade legal para que haja essa entrada e saída. Mas é uma região muito bacana, ali, região de Torres, né, Ilha dos Lobos, o Parque da Guarita, o Parque da Itapeva, né, nós temos Então, e aí se você depois, eu vou compartilhar esse PowerPoint, se você vê ali áreas sensíveis, é ali. Ah, é? Sabe? Então tá, obrigado. Boa É noite. isso aí, obrigada, viu? Então, aqui também o Pablo falou, é a mesma dificuldade para conseguir ônibus das prefeituras. Muitas vezes, quando a gente quer trazer uma escola do continente aqui no centro aqui de Florianópolis para fazer atividade, a gente busca com o ônibus da UFSC, tá? Então, a gente quer tanto fazer atividade que a gente marca o ônibus da UFSC para ir lá, pegar a escola no continente e trazer para a UFSC para a gente poder fazer. É bem complicado, né? Então, alguém mais, assim, gostaria de comentar? A platisfera é um assunto muito novo e o que mais, assim, de assunto que chamou a atenção de vocês, ou de circulação marinha, ou de plâncton, né? Então, eu acho que são assuntos pouco falados, que se vocês puderem reler, se vocês puderem ver, ventos, correntes marinhas, plâncton, é o que move os oceanos. E eu não lembro se eu falei, desculpem se eu estiver me repetindo, mas eu queria saber, eu acho que eu comentei, né, da importância de todos nós observarmos padrões de vento e começar a, especialmente aqueles que moram na beira da praia, a mostrar essa questão de observar vento, observar onde é que o sol nasce, onde é que o sol se põe, à medida que passam as semanas no ano, observar as estrelas que estão no céu, observar as fases da lua. Então, tem pequenas tarefas, né, que eu dou para os meus alunos na faculdade, estão fazendo oceanografia, que são adultos, mas que às vezes estão tão distantes disso que eu passo a perguntar para eles, quando eles chegam na sala, a gente está em que fase da Lua? Como é que você sabe isso? Você viu a Lua no céu ou você viu no calendário, na folhinha? Então, alguém falou no início do nosso encontro essa questão que, acho que era a pessoa lá de Bombinhas, né? Que as pessoas eles estão dentro da natureza e como a gente está fora. Mas tem pequenas coisas que se a gente, mesmo no nosso dia a dia, nessa rotina doida que a gente vive, a gente começar a perceber, isso vai nos aproximar mais. E talvez seja isso que a gente tem que tentar que os nossos alunos façam, né? Eu faço isso com os alunos da faculdade. Eu perguntei para eles se eles sabiam que vento estava soprando hoje de manhã. Ninguém sabia. Mas dois sabiam, mas eles saíram de casa, foram até a faculdade, estão numa ilha e não sabiam. Não sabiam em que lua a gente estava. Então, eu acho que é uma questão da gente tentar colocar a observação da natureza de uma forma muito simples, primeiro no nosso dia a dia, tá? E aí depois no dia a dia dos alunos, porque a gente só consegue ensinar o que a gente pratica. Então, eu faço um convite para vocês. Às vezes a gente faz um dia, não faz o outro, mas comecem a
a observar essas coisas da lua, da maré, do vento, e levar isso para os alunos também, tá? Leitura de mundo, sim, leitura desse mundo. Isso, olhar em volta e descobrir onde tinha o rio. Eu acho ótimo, mas num dia que tiver uma lua cheia bem bonita, ou que tiver a lua cheia de noite, em vez da gente ficar, opa, eu quero ir para casa porque eu quero ir ver a lua cheia, manda os alunos irem ver também. Pergunta se eles sabem o que acontece no mar quando tem uma lua cheia, né? Então, o plâncton, por exemplo, a gente ouve da migração das baleias, a gente ouve de migrações lá da África, daqueles grandes mamíferos, né? A gente ouve das migrações dos atuns que cortam os oceanos, principalmente ali na região tropical. Quem aqui já ouviu falar da migração do plâncton? Que toda noite, sem exceção, o plâncton sai do fundo e vai para a superfície, né? Eu comentei numa época que o copépodo era o ser mais abundante do planeta em termos de animais. Que legal que ele conseguiu ver, que bom. Hoje em dia, então, tem um monte de aplicativo no celular que você aponta para o céu e ele já diz tudo, né? Então, todo dia, sem exceção, no mundo inteiro, em qualquer lugar que você tiver do oceano, durante a noite, o plâncton que está no fundo vai subir para a superfície. Todas as noites, sem exceção. Então, isso é considerado a maior migração que acontece no planeta. Então, e por que será que acontece isso? Então, a gente tem que pensar assim: durante o dia, as células que fazem fotossíntese, que é o fitoplâncton, está ali crescendo e fazendo fotossíntese por causa do sol. Então, o sol está aqui de dia, aquele monte de fitoplâncton fazendo fotossíntese e crescendo. Durante a noite, o zooplâncton, aí está aqui a lua, né? O zooplâncton, que são os animais, migram para a superfície para se alimentar daquelas células de fitoplâncton, daquelas microalgas que aumentaram muito a sua população, que cresceram muito, que se reproduziram, porque durante o dia estava sol, então eles cresceram e se reproduziram. Então, durante a noite, o zooplâncton sobe, se alimenta do fitoplâncton e depois ele desce passivamente para o fundo do mar de novo. O que acontece com isso, né? O que vai acontecer é que essa energia do sol que foi produzida que o fitoplâncton aproveitou durante o dia, quando o zooplâncton sobe para comer de noite e depois desce, ele leva toda essa energia lá para o fundo do mar. Então, sempre existiu uma dúvida: como é que as profundezas abissais são cheias de vida se a produção, né, 5.000, 3.000 metros de profundidade, se a produção de energia e de matéria é realizada na camada superficial, onde faz fotossíntese. Então, o que leva essa energia lá para o fundo do mar é a migração do zooplâncton, que sobe de noite, se alimenta e aí desce passivamente durante o dia lá para baixo. Então, assim você tem a matéria produzida na superfície sendo levada lá para o fundo do mar.
E aí, isso vai depender também se está na lua cheia, se está na lua nova, se está na lua minguante, se está na lua crescente, porque na lua cheia o mar fica muito, 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 muito claro. Se já fica claro aqui perto da praia, onde tem luz, imagina lá no alto mar, na escuridão total, com a lua cheia, o mar fica muito claro. Então, não necessariamente os bichos vão subir tanto assim para a superfície, porque eles ficam muito vulneráveis. Então, esse momento de alimentação do zooplâncton lá na superfície de noite, eles fazem isso porque eles ficam protegidos da predação, porque eles também estão correndo um risco nessa movimentação toda, né? Então, o que vai acontecer no mar, em termos de migração vertical do plâncton, ou seja, alimentação e transferência de energia para as camadas mais fundas, é de noite, mas vai depender das fases da Lua. Muitas vezes a gente entra no mar, talvez vocês já tenham entrado no mar e tenham visto o mar todo brilhando de verde, né? As âncoras dos barcos, a corrente da âncora fica brilhando, o casco do barco fica brilhando. A gente entra no mar, a gente parece um ET, fica todo verde aí brilhando. Também é plâncton, né? É o plâncton bioluminescente, que quando a gente entra em contato com ele, a movimentação mecânica ali da água dispara uma reação igual do vagalume e ele produz luz. Então, e aí, em geral, isso vai ser mais visível em noites que estão mais escuras, né? Então, eu acho que é interessante a gente sempre pensar nisso, né? O que está acontecendo no mar quando está de noite? O que está acontecendo no mar na lua cheia? O que está acontecendo no mar quando o vento a sul? O que está acontecendo no mar quando o vento a nordeste? E trazer essa leitura, né? Que a gente pode imaginar no mar lá longe para o nosso dia a dia, tá? Então, é um convite que eu faço a vocês, né? Quando está chovendo muito, o que é carregado para o mar quando está chovendo muito? Como é que fica a cor do mar quando está chovendo muito? Isso tudo a gente pode imaginar e a gente pode pensar sem ir para o mar, né? Então, tentar levar isso aí para o dia a dia de vocês. O que mais, assim, vocês teriam uma vontade, assim, de conversar, de tirar dúvida, de colocar? Vocês estão falando vários depoimentos dos trabalhos de campo que eram entrevistas, né? Eu acho que isso também é possível com crianças, que as crianças perguntem coisas a seus pais e avós, né? Pode ser muito até trazer mais uma integração assim com a família e com a escola e com a própria conversa em casa, que às vezes ninguém conversa em casa, infelizmente, fica todo mundo preso num celular, adultos e crianças. Então, pensar que essa dinâmica também pode transformar um pouco a própria dinâmica em casa da criança. Então, é muito rico essas práticas de entrevista, né? Pensem nisso com as crianças também, tá? Mais alguma questão assim? Então,
eu acho que eu vou encerrar por aqui a aula de hoje. Eu vou... Opa, peraí, eu fiz uma coisa errada aqui. Eu vou disponibilizar, eu demorei um pouco para disponibilizar outra aula, porque eu não consegui, para variar, fazer o download. Eu vou colocar mais material ali no Moodle, a título assim de curiosidade, né, para vocês. E aí, qualquer coisa que vocês fizerem, vocês façam perguntas ali no Moodle. Pode ser que eu demore um pouco a responder, por causa de todas as questões de trabalho que eu tenho. Semana que vem eu vou passar a semana toda embarcada, vou estar dando aula embarcada para os alunos da oceanografia, aí eu fico offline, né, sem internet. Mas na medida do possível eu vou atender perguntas que apareçam ali no Moodle e eu sei que os tutores têm essa responsabilidade de ler o trabalho de vocês, mas eu estou muito curiosa em ler e eu também vou ler e vou dar um feedback para vocês, tá bom? E tem mais alguns dias destinado a esse curso, vai ter bem mais tempo para vocês fazerem as atividades, mas aula que vem, então, o próximo curso é com a Bárbara, ela trabalha com espécies invasoras. Eu comentei com ela que eu tinha começado a tocar nesse assunto das espécies invasoras e da perda da biodiversidade. Ela vai continuar com vocês. Comentei com ela que eu tinha falado da importância das unidades de conservação, qual era o papel das unidades de conservação marinha. Ela vai dar continuidade a esse assunto para tentar fazer esse link também entre as disciplinas. Tá bom? Então, opa, tem um comentário ali. Obrigada a todos vocês que assistiram e que estão se esforçando aí para fazer esse curso, né? Que eu sei que não é fácil, e acompanhar ali as atividades. E a gente vai se comunicando ali pelo Moodle, tá bom? Então, tchau para vocês. Obrigada. Boas práticas e escolas azuis. Vamos fazer mais escolas azuis aqui. Onde é que eu ia falar aqui em Santa Catarina, mas onde quer que vocês estejam. Eu lá em Pernambuco, quando eu fui fazer uma atividade lá em Recife, a gente recebeu no navio que a gente estava trabalhando uma escola azul do Agreste pernambucano. Eles estavam a 200 quilômetros do litoral. A gente pagou o ônibus, nosso projeto tinha dinheiro, a gente pagou o ônibus para buscar eles, e eles eram uma escola azul a 200 quilômetros do litoral. Foi muito emocionante. Então, aonde quer que a gente esteja, a gente pode fazer uma escola azul, começar bem pequenininho, e depois chegar num projeto maior, tá bom? Foi muito massa. Então, boa noite, obrigada, professora. Boa noite, obrigada a vocês. Feliz Páscoa para todo mundo, bom feriadão, né? Então, Páscoa já é um exemplo de cultura oceânica. A gente só pode comer peixe. Pois é. Bem lembrado. Cultura oceânica na Páscoa. Bom final de semana a todos aí, feriadão. Falou, tchau.